Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer a correção da impugnação à contestação, mas vou passar o enunciado da nossa próxima atividade, que é especificação de provas, né? Então, como eu disse aí no nosso vídeo anterior, na nossa aula anterior, a questão é a seguinte: como que está funcionando, né? Fez a petição inicial, designou lá a audiência de conciliação, não teve acordo, abriu o prazo para contestar, contestou, intimou para impugnar, depois o juiz analisa, né, a inicial contestação e impugnação, analisa assim, ele dá uma olhada, ele não faz decisão não, logo em seguida não. Aí ele dá um despacho que chama, né, especificação de provas, ou seja, ele intima as partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Então, gente, também é uma questão que eu vejo que não é muito levada a sério aí na prática, né? Porque às vezes na maioria das vezes, os advogados colocam lá genericamente, né? Então, igual no nosso exemplo aqui, no nosso exercício, a gente está trabalhando com acidente de trânsito, né? Então, por exemplo, você vai lá e vai pedir uma prova pericial. Aí muitos advogados colocam assim, requer prova pericial, ponto, né? Não, você tem que justificar motivo pelo qual essa prova é imprescindível para a solução da questão, né? Então, no caso, está pedindo uma perícia de um engenheiro, né, para ser comprovado ali se estava ou não em alta velocidade. Então, você vai colocar, requer uma perícia de um engenheiro mecânico a fim de comprovar se o veículo, qual era a velocidade aproximada do veículo no momento do acidente, né? Então, por quê? Isso aí você vai justificar. A prova é imprescindível para a solução da questão, haja visto que uma das alegações da parte contrária é que o automóvel conduzido pelo requerido estava em alta velocidade e tal fato será comprovado que não ocorreu através da referida prova. Entenderam? Então, tem que especificar e justificar por que aquela prova é importante. Então, primeiro a gente vai fazer aí a questão da impugnação, né? Gente, na contestação foram arguídas duas preliminares, né? Que foi a questão a parte autora, né? Falou que o requerido falou que a parte autora não faz jus à assistência judiciária, né? Que lhe fora concedida, e também questiona preliminarmente o valor da causa. Essas duas questões, né? Questão da assistência judiciária gratuita, que foi deferida à autora, e a questão do valor da causa, são objeto aí de foram suscitados preliminarmente na defesa apresentada. E no mérito, né? Eles falam que, os requeridos falam lá, né, que no momento do acidente as principais questões, que o farol estava desligado, que ela não portava óculos e que ela quem deu causa ao acidente porque ela não observou. Aí eles fazem o pedido contraposto. Então, que tem que ser impugnado aí, né, agora, nesse momento de apresentação da réplica, da impugnação? As duas preliminares, e no mérito tem que ser questionado essa questão de que os faróis estavam ligados e não desligados, e bem como ela portava os óculos, né? E também vai ter que rebater aí os argumentos utilizados para falar que foi ela quem deu a causa, né? Ou seja, vai ter que contestar o pedido contraposto. Tudo isso na impugnação. Mas é bem simples, né? A minha peça aqui, o padrão de resposta, ficou com duas linhas, né? Primeiro eu faço aqui uma síntese dos principais argumentos aventados na defesa, né?
Por que eu gosto de fazer isso, gente? Fazer um título com este nome. O nome do título aqui da minha peça é Síntese dos principais argumentos aventados em defesa. Por quê? Eu consigo sintetizar, né, aquilo que eu falei na aula anterior, que são os pontos controversos, né, as questões aí controversas. Então, eu sintetizo aí, né, eu resumo essas questões aí, tá bom? Na impugnação. E depois, obviamente, fica mais fácil para quê? Para eu questionar, para eu impugnar. Por isso que eu gosto de fazer essa síntese, né? Aí, essa questão aí de que não faz jus à assistência judiciária, qual que é o argumento que você vai utilizar para rebater isso? Você vai falar, a assistência judiciária não significa que o cara tem que ser miserável, não. E é isso mesmo, tá, gente? Significa que ele não tem condições de pagar com as custas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, né? Aí vai ter que ser mais ou menos em cima disso aí. E em relação ao valor da causa, a mesma coisa, tá? Vai ter questionamento, a mesma coisa não, o argumento vai ser outro. O valor da causa vai falar assim, o autor é quem sabe, né? O valor que ele vai dar à causa de acordo com os prejuízos que ele entende ser devido, né? Agora, se no decurso da instrução conseguir comprovar ali que não foram aqueles prejuízos e tal, aí problema do autor. Mas o argumento que vai utilizar são estes, tá? Em relação às outras questões, gente, que a questão de que o farol estava desligado, aí vai ter que falar que o farol estava ligado e que ela portava óculos. E que isso aí só vai poder ser resolvido, solucionado no decurso da instrução, né? Por quê? Se uma parte fala uma coisa, a outra parte fala outra, no momento da instrução, no momento da audiência de instrução e julgamento, no momento da produção da prova pericial, é que vai poder ali questionar isso e ser rebatido, e ver quem realmente está com o direito, tá? Aí não tem muito segredo, não. Em relação ao pedido contraposto, aí também vai ser bem simples a contestação. Vai falar que não, que, como narrado na inicial, quem deu causa ao acidente foram os requeridos e não a autora. A autora foi, aí, na verdade, vítima do acidente, né? Vai usar mais ou menos esses argumentos, tá? Tá tudo sintetizado aí na impugnação no padrão de resposta. Aí, gente, igual eu falei com vocês, após a apresentação da impugnação, o juiz, né, como que funciona, né? Ele dá um despacho, que chama despacho de especificação de provas, né? Eu faço aí, né, um modelozinho de despacho, aí eu coloco, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, viada por Maria Taioba, já qualificada, em face do senhor Bruno Marques e da senhora Amanda Batista. A peça de ingresso já foi contestada, a defesa, por sua vez, já foi impugnada. Ressalto que as preliminares serão analisadas por ocasião do despacho saneador. Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, informar quais as provas que pretendem produzir, justificando-as, né? Após, certificando-se eventual inércia, renova-se a conclusão. Na prática, gente, é bem isso aqui, né? O juiz, apresentada a petição inicial, apresentada a contestação, apresentada a impugnação, o juiz vai dar esse despacho. Aí, as partes, igual foi dito aqui, terão 5 dias, né? A contagem do prazo aqui é a contagem lá do CPC. Como que funciona? Exclui o dia do começo, inclui o dia do término, e o prazo processual hoje é contado apenas em dias úteis, né? Então, serão esses 5 dias aí. Aí tá aqui, informar quais as provas que pretendem produzir, é dessa forma aqui que é dado o despacho, justificando-as, né? Aí, depois desse despacho,
né, depois que as partes apresentam lá as provas que pretendem produzir, aí o juiz vem e dá um despacho que chama de despacho saneador. Não são todos os juízes que têm o hábito de fazer esse despacho saneador, não. Infelizmente, né? Por que eu falo infelizmente? Porque o despacho saneador, ele é muito importante, né? Muito, muito, muito importante. Por que eu falo que ele é muito importante, gente? Porque ele vai sanar ali todas as questões processuais, né, que estão, vai deferir a produção de prova ou indeferir. Por isso que eu falo que é muito importante justificar direitinho ali a prova que pretende produzir. Por quê? Mas por que, Alisson, que eu tenho que justificar? Por que isso é importante? Imagina, você pede lá uma prova pericial, igual nesse caso aqui. Fala que a prova é imprescindível para detectar a velocidade do carro, né? O juiz indefere a prova, né? Aí, no recurso, o que você vai colocar? Vai falar, olha, ele indefere a sua prova e depois julga lá falando que você estava em alta velocidade. Aí o que você vai falar? Ele indeferiu minha prova, eu pedi, ele indeferiu, né? Então, com base no achismo, ele acha que eu estava em alta velocidade. Porque a única forma de falar que eu estava ou não em alta velocidade seria através da perícia técnica. Então, é muito importante ter isso aí, porque você vai ter argumentos, né, lá para o eventual recurso, tá bom? Aí, ó, o enunciado da especificação de provas, como que é? O MM, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Junaí, determinou que as partes fossem intimadas para especificação de provas, conforme despacho em anexo, né? A senhora Maria Taioba, autora da ação, informou que possui uma testemunha ocular do acidente, pois no momento do ocorrido ela estava atravessando a Avenida Governador Valadares, próximo à lotérica. Diz que o nome é Maria Geralda Cabelo, sendo certo que a referida pessoa percebeu que o motorista do outro veículo estava em alta velocidade, bem como não observou a preferência no momento da colisão, né? É assim mesmo que funciona na prática, né, gente? O advogado tem que anotar, porque a parte vai chegar no seu advogado e vai falar, tinha uma testemunha lá, depois do acidente, né, no auê do acidente ali, eu fiquei sabendo que ela estava lá, ou eu conversei, ou eu vi o nome dela no BO, depois eu procurei ela, e ela me deu essas informações aqui, né? Então, o que vai acontecer? Lógico, vai ter que ser uma testemunha que vai ser arrolada, aí o advogado já tem que ir pensando em quais, inclusive, né, ou quais perguntas que serão feitas a essa testemunha em juízo. Aí, dando continuidade aí ao enunciado, já o senhor Bruno Marques e a senhora Amanda Batista asseveram que também possui uma testemunha ocular, cujo nome é José das Couves. Disseram que José viu que Maria estava com os faróis desligados, bem como não portava os óculos no momento da colisão, né? Então, o enunciado aqui, o que ele fala? Pois bem, com base nestes fatos e considerando tudo aquilo que dos autos consta, o senhor terá que informar qual prova pretende produzir, justificando-a, observando-se tanto os interesses da parte autora quanto da parte demandada. Então, né, gente, você vai ter... Agora, gente, presta atenção, né? Tanto um quanto o outro falaram isso aqui, né, que tem testemunho. Tanto um quanto o outro, a Maria Taioba fala que os requeridos estavam em alta velocidade. Os requeridos, por sua vez, falam que não estavam em alta velocidade. Então, vocês têm que pensar, né? Qual o tipo de prova que vai ser produzido? Prova oral? Claro, né? O que seria a prova oral aqui? Oitivo de testemunha e depoimento pessoal das partes, né? Prova pericial? Claro, né? O que seria a prova pericial aqui? Igual foi dito aí, uma perícia de um engenheiro para ver aí quem que estava ou não em alta velocidade. Isso é óbvio, né? Prova testemunhal, prova oral, né? E prova pericial
e também prova documental para eventualmente contradizer aí alguma coisa que foi dito pelas partes. Essas 3 provas, num caso desse aqui, são imprescindíveis, tá? Aí vocês terão que fazer tanto na condição do advogado de Maria Taioba, advogado/advogado da Maria Taioba, quanto na condição de advogado/advogada dos requeridos Marcelo Marques, Bruno Marques e Amanda Batista, tá bom? É assim que vai funcionar o exercício aí, e na próxima aula a gente corrige esse exercício.